Paz e graça para você ligado nessa programação. Estamos iniciando a edição especial do seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Edição especial porque é aquele formato de debate presidencial. E hoje nós vamos discutir a questão da participação humana na obra da salvação. Todos nós sabemos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, porque Deus amou o mundo de uma maneira extraordinária, né? E quis redimir a humanidade da condição em que ela estava pela decisão de Adão e Eva de se rebelarem contra Deus lá no Jardim do Éden. Pois muito bem, a questão que se coloca é: Jesus fez a parte dele, morrendo, Deus o ressuscitou dos mortos, a obra da salvação está consumada na cruz. Qual é o papel do homem diante dessa proposição do Evangelho? Para alguns grupos, o homem tem que escolher. Ele ouve o Evangelho, é confrontado com a sua vida de pecados. Se ele se arrepender de seus pecados e der razão a Deus, confiando que Jesus Cristo morreu em seu lugar e que ele que merecia a perdição, ele então aceita o Evangelho, muda de vida, crê na palavra de Deus e ele está salvo. Para outros grupos não é bem assim, porque o homem não tem condição nele mesmo de decidir pela salvação, né? Ele está mergulhado de maneira absurda na maldade do pecado, né? De sorte que ele despreza as coisas de Deus e ama as coisas do mundo. Então, se Deus não fizer uma interferência, né? E não arrancar o homem dessa condição, ele não tem condição de crer. Então, para alguns grupos, a regeneração é feita por Deus antes do homem ter consciência de que ele é pecador. E ele só vai ter essa consciência porque Deus vai infundir nele essa consciência de arrependimento e, inclusive, a fé para crer no Evangelho. De sorte que a participação humana é praticamente nenhuma. Ele ouve o Evangelho, a fé nasce no seu coração por obra de Deus e por isso ele está salvo. A salvação é obra exclusiva de Deus e é por isso que ela é perfeita. Na sua opinião, qual dos dois lados tem a razão? O homem participa ou não da obra de salvação? É isso que nós vamos discutir agora. Está no ar o Vejam Só. Olá, estamos iniciando a edição especial do programa Vejam Só, né? Vamos discutir um tema de uma maneira um pouquinho diferente, usando perguntas e respostas que os dois debatedores farão mutuamente e você vai tirar suas próprias conclusões aí na sua casa. Bom, de um lado, nós estamos recebendo aqui o pastor Thomas Tronco dos Santos, da Igreja Batista Redenção lá de Atibaia. Ele viajou de Atibaia para São Paulo, ele que é professor de teologia, para participar do debate. Paz e graça, pastor. Amém, é um prazer estar aqui novamente, prazer conhecer o pastor Elias. Amém. Muito bom. Agora, pastor Thomas, qual que é o endereço da Igreja Batista Redenção lá em Atibaia? Atibaia está de endereço novo. Ah, é? Rua Marco Antônio Chioquete, no Alvinópolis, número 339. E temos também aqui em São Paulo, na Taliba Leonel, no Tucuruvi, número 3.780, e também em Bragança, na José Gomes da Rocha Leal, 1084. Nosso site é www.igrejaredenção.org.br. Tem bastante material para ser usado. Inclusive, você pode receber o boletim toda semana, sim, né? Pela internet, é muito legal. Pastor Elias estava falando, eu recebo um boletim assim, eu falava, sou eu que mando. Legal, é isso mesmo. Muito obrigado, pastor Thomas, pela sua presença aqui. Do outro lado, o reverendo Elias Robson de Paula, ele é ministro da Igreja Metodista Wesleyana e também é professor de teologia. Reverendo Elias, seja muito bem-vindo, paz e graça. Muito bom, Heber, estar aqui novamente com vocês, juntamente com o pastor Thomas, que tive a alegria de conhecer, juntamente com a sua linda filha, Gabi, né? E certamente a gente vai poder ter hoje aqui um debate de alto nível, né? A gente sabe que é um tema apimentado, né? Pega fogo, são posições antagônicas. Se nós olharmos para a história... Menina.
esse debate, pastor Heber, já suscitou divisões de reino, divisão de cidade, de país, até mortes por causa do debate, né, da questão de predestinação, livre-arbítrio. Mas hoje nós não vamos matar ninguém. Não, hoje nós depomos as armas, debater a ideia. Vamos esposar, né, os pontos de vista, mas com certeza com muito respeito, com muito amor cristão, que o amor está acima de tudo isso. Muito bem. Agora, reverendo Elias, qual que é o endereço da Igreja Metodista Wesleyana onde o senhor ministra? É na rua Capitão Alcoque, número 290, no bairro de Parque Edu Chaves, zona norte aqui de São Paulo. Uma igreja alegre, uma igreja viva, e nossos telespectadores são convidados, né, a nos conhecer ali. A Igreja Wesleyana, Metodista Wesleyana, é ligeiramente diferente da Metodista do Brasil? Sim, a Metodista Wesleyana é considerada um ramo mais avivado, vamos dizer assim, né, do metodismo. Muito bom, muito obrigado, viu, pela sua presença, reverendo. Eu vou pedir ao irmão Thomas Tronco, que é o ministro da Igreja Batista Redenção, lá em Atibaia. O senhor pode resumir para nós qual é o ponto de vista que o senhor vai defender hoje aqui? Então, nesse assunto, eu defendo, como os calvinistas, que o pecado afetou o homem de tal modo, de um modo tão terrível, que tornou ele morto espiritualmente, tornou sua vontade corrompida, impossível de por si só desejar o Senhor, impossível de compreender a palavra de Deus sozinho, sem uma intervenção do Espírito Santo, cegado pelo diabo, fazendo somente a vontade do inimigo, fazendo a vontade do próprio pecado e entregue a própria sorte pela sua queda. Desse modo, se deixado a sua própria capacidade para desejar, para buscar, para querer o Senhor, para crer nele sozinho, ele sempre vai resistir. Ele é resistente porque a natureza dele se corrompeu plenamente. Porém, o Senhor, nos amando, nos predestinou antes e preparou um campo de ação, não somente na obra de Jesus, que promoveu as bases do nosso perdão, mas também através do Espírito Santo, através da ação do próprio Deus, que nos convence do pecado, que nos abre o coração para ouvir a pregação, que nos dá compreensão, e aí então, pela sua graça, uma graça que, graças a Deus, é irresistível, porque se fosse irresistível, nós a resistiríamos. Então ele abre o nosso coração, ele muda o nosso querer, muda o nosso realizar, então nos dá o poder de crermos e aí nós cremos. Então nesse aspecto, não vou dizer que o homem não faz nada, ele faz, ele é o receptor de uma graça incrível de Deus, de uma graça incomparável. Ele recebe o que ele não pode obter por si mesmo e o recebe de graça, sem fazer nada, sem tendo de que se gloriar, tendo, na verdade, durante toda a eternidade, do que glorificar a Deus. Muito obrigado. É bom ter professor aqui, porque o professor sintetiza. Ele sintetizou o pensamento do calvinismo, principalmente em relação à questão do grande debate da participação humana, né? Muito bem. Agora, o outro professor, que é o reverendo Elias Robson de Paula, ministro da Igreja Metodista Wesleyana, vai fazer um resumo da posição que ele vai defender. Bem, pastor Heber, nós entendemos que realmente o mérito, a honra, a glória pela salvação pertencem totalmente a Deus. A única participação humana é receber por meio de um ato de fé, de crer naquilo que Deus providenciou para a sua salvação. Inclusive, se nós fizermos, de repente, um checklist, muitas coisas que parecem ser contraditórias nessas duas posições, talvez não sejam tanto. Mas eu creio que nós vamos pontuar aqui a questão da graça preveniente, que seria uma concessão, uma graça especial de Deus que é concedida, na verdade, a todo ser humano, e que propicia que ele possa responder à mensagem de salvação, ou seja, responder à recepção da graça salvadora que depois lhe é oferecida. Então nós cremos numa graça anterior, só que essa graça não é restrita, é uma graça universal que possibilita que qualquer ser humano, em qualquer época, possa crer no Evangelho e ser salvo. Então, no caso, a participação do homem é crer. É crer. Ele é que decide crer. Justamente. E se ele não quiser crer? Bem, é uma decisão dele. Ele tem liberdade para decidir. Porque a graça preveniente, ela lhe dá
a condição de tomar a decisão, mas não o obriga a fazê-lo. Ele pode dizer, nesse aspecto, a graça previdente é dada a todos, ela é irresistível, mas a graça salvadora ela é resistível. Quando ele, diante da mensagem do Evangelho, ele pode dizer sim ou não a essa mensagem. Muito bem. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai aprender, né, mais a respeito dessas questões, ouvindo as perguntas que um e outro farão entre si, né? Bom, o assunto hoje é a participação humana na salvação. Vamos assistir a matéria que propõe o dilema e a gente já volta com o debate no Vejam Só. Escuta-se muito falar por aí sobre a salvação e muitos se questionam. Será que a salvação é válida para todos? E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação é um termo que se refere à libertação de um estado ou condição indesejável, e só recebe este dom o cristão que tiver uma relação pessoal com Deus. Mas este não é um caminho fácil. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós escolhemos ser salvos ou é Deus, em sua soberania, que escolhe quem Ele quer? Será que todos têm oportunidade de salvação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na sua opinião, o homem coopera para sua própria salvação ou ela é obra exclusiva de Deus? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Muito bem, nós vamos discuti-lo da forma de perguntas que os debatedores farão um para o outro, né? E quem vai começar é o reverendo Elias Robson de Paula, que é ministro da Igreja Metodista Wesleyana, ele é mais velho, então ele tem o direito de fazer a primeira pergunta dele. Que entregar. Reverendo Elias, pode fazer a sua pergunta. Então, eu perguntaria para o meu caro, né, colega, pastor Thomas, né, jovem talentoso, por que nós temos na Bíblia tanto apelo para uma decisão pela salvação, né? Deus faz apelo, né? Durante toda a Bíblia nós percebemos muitos apelos, né? Quem tem sede, venha, né, a mim e beba, né? Arrependam-se, né? Para que possam, né, ter, né, a vida eterna e vários textos que apontam para um apelo de Deus, para uma decisão do homem em relação à sua salvação. Como é que você vê esses textos todos, né? Centenas de textos que são um apelo de Deus para que o homem tome uma decisão em relação à sua salvação? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. 3 minutos para o senhor, pastor Thomas. Muito bem. É porque a pregação, esse convite, a pregação do Evangelho é uma ferramenta usada por Deus para a salvação. A Bíblia diz que o homem é salvo pela loucura da pregação. O que não está embutido nisso é o homem ter capacidade de responder a isso. Deus podia ter escolhido salvar de outras formas, mas escolheu através da pregação. E aí então ele dá ao homem a fé para que creia. Em Atos capítulo 16, versículo 14, diz que Paulo estava fazendo isso, estava pregando em Filipos o Evangelho e tinha algumas pessoas ouvindo, entre eles uma mulher chamada Lídia, ou da região da Lídia. E enquanto Paulo pregava, o texto diz que o Senhor abriu seu coração para ela atender às coisas que Paulo dizia. Então, o convite, as centenas de convites existem, eles são ferramenta da salvação, ferramenta de Deus alcançar os perdidos, mas esse é um estágio, é o estágio do chamado. O atender o chamado é o Senhor quem promove através de abrir o coração, através de conceder a fé, através de convencer
do pecado, do juízo e da justiça, é o que diz João, né? Que esse é um dos ministérios do Espírito. Ele nos convida, convence do nosso pecado. O homem precisa ser convencido do pecado. Ele diz assim: eu não matei, não roubei, eu não tenho culpa de nada, eu vou para o céu. O Espírito Santo convence ele disso através da pregação da palavra. Também nos convence da justiça de Deus. Deus é Pai, Deus depois Ele vai acertar tudo isso aí, onde já se viu, não, Deus chegar na hora Ele vai dar um jeitinho. A justiça de Deus. E também Ele convence do juízo que nos leva, pecadores, diante de um Deus justo, ao inferno. Ao convencer isso, Deus abrindo o coração em toda essa atuação que vem diretamente do Senhor, aí então Deus mudando o nosso crer e o nosso realizar, Ele nos chama. Na verdade, essa é a ideia. Paulo diz: desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. E aí ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então, o convite não implica a possibilidade do homem fazê-lo. O convite está lá, a ordem está aquela: sede santos porque eu sou santo. Mas aí a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Não há qualquer crescimento espiritual, não há qualquer modo de atender aos chamados de Deus, sem o Senhor mesmo nos conceder toda boa dádiva que vem do alto, que desce do Pai das luzes. Bom, o reverendo Elias fez a pergunta, o pastor Thomas respondeu, e o reverendo Elias pode comentar em 3 minutos a resposta que recebeu. Bem, nós entendemos que o apelo, né, de Deus, claramente Ele espera por uma decisão. Eu creio que na posição, né, do pastor Thomas, essa decisão seria provocada pelo próprio Deus, né? Deus é quem provocaria essa decisão. E seria só em algumas pessoas que realmente estão no rol, né, dos escolhidos, né, segundo a posição calvinista. Na nossa visão, esse convite é um convite universal que espera uma resposta realmente objetiva do homem. Inclusive o texto que foi citado, né, de Filipenses, que Deus é quem opera em nós o querer, tanto o querer como, né, o realizar, o efetuar. Nós entendemos que esse operar ali no grego, energeia, né, tem a ver com um trabalho suado. Não está dizendo de um convencimento automático de algo que Deus implanta e de repente acontece. E tanto a palavra operar, né, que é usada para Deus, e aqui é usada para nós também, que nós temos que desenvolver, na verdade no grego é a mesma palavra. Na tradução está como desenvolver um e operar outro, mas na verdade é a mesma palavra. Então existe uma participação de Deus, né, claro que é o principal, né, que é o que Deus faz, promove as condições todas para a salvação, mas isso é feito através de um trabalho ardoroso, que tem a ver com ergon, né, que é uma atividade de um trabalho que exige, né, demanda uma entrega, um esforço. E por parte do homem, o desenvolvimento dessa salvação também vai depender também de uma participação dele, de uma atitude dele em querer essa salvação e viver essa salvação. Então nós entendemos que o convite da Bíblia é um convite objetivo, que quando Deus convida todos os povos e todos os homens a que creiam na salvação, Ele está falando isso sério. É para todas as pessoas. Ele não está dizendo para um grupo seleto, falando para todos, mas na verdade é para um grupo, né? Nós cremos que realmente é um convite universal e é um convite objetivo. Ele está dizendo exatamente o que ele está dizendo. Se arrependa que eu te recebo. Tá bom. Esse é o comentário? Isso. Já o senhor vai ter que responder a primeira pergunta do pastor Thomas Tronco dos Santos. Mas o pastor Thomas agora é quem vai dar o troco. Ele vai fazer a pergunta para o reverendo Elias responder. Pode fazer, pastor. Reverendo Elias, a salvação é de graça ou é barata? Essa é a pergunta? É a pergunta. A salvação é caríssima. 3 minutos. Não, para o homem. Sim, então. Mas vamos então, falar... Então refaz a pergunta. Deixa eu fazer. Para o homem, né, para Jesus custou o maior preço, né, o sangue. Para o homem, a salvação é de graça ou ela é barata? 3 minutos, pastor. Não, a salvação é gratuita. Nós recebemos, como diz a própria Bíblia, né, de graça no amado, né, essa salvação. Mas também a Bíblia diz que nós temos acesso a esta graça por meio da fé. Então, na verdade, a fé não é preço, né? A fé é um gesto, é uma atitude
Vamos imaginar que eu chegasse, né, para você e dissesse, olha, eu quero te dar um presente. Só que essa sala está totalmente escura, você está num extremo e eu estou em outro. Você tenta chegar, mas não consegue me achar porque está no escuro. Aí eu mesmo providencio que a luz seja acesa. E aí você tem condições de chegar e receber o presente que eu tenho para você. Qual o mérito que você teria em receber esse presente? Somente o mérito de recebê-lo mesmo, né? Aliás, mérito nenhum, né? Mas somente a atitude de recebê-lo. Porque tudo foi providenciado por aquele que, né, providenciou uma maneira de você chegar até ele, de você enxergá-lo, né? É ele quem tem o presente a oferecer, né? Então não existe mérito e glória no homem. Então eu entendo que a salvação realmente é gratuita para o homem. A única coisa no nosso posicionamento que entendemos que o homem deve fazer para ter acesso a essa graça é essa atitude de fé, né? De posse por meio da fé, né? Um gesto de fé para confiar e receber essa salvação que o Senhor lhe oferta. Tá bom? Tá bom. Então agora os seus comentários, pastor Thomas. Sim, então, é que a figura que o reverendo Elias usou, ela não condiz com a posição dele, ela condiz com a minha posição, de Deus acendendo a luz para o homem ver. Aqui está a graça. O homem está cego. 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz que o evangelho está encoberto para os que se perdem, porque o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento do incrédulo. Então ele de fato não vê. Ele está numa sala com presente e não enxerga. Está lá, está pago o presente, ele não vê. Então, Deus acende a luz. E esse acender a luz é conceder a fé, é convencer do pecado, é convencer do juízo. E lhe apontar o caminho, e não só isso, lhe conduzir até lá, mudar-lhe até a vontade. E é por isso que Romanos 3,24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou Paulo está sendo redundante, ou ele está lançando mão de uma tautologia para deixar em alta relevância a graça de Deus. O fato de que ele também diz no capítulo 11, versículo 6, ele diz, e se é pela graça, já não é por obras. E nesse caso, a fé é sim uma obra. Quando Efésios diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé e não por obras, isso coloca essas obras não como algo grandioso que a gente faz, vou subir uma escadaria, vou acabar com a fome dos mendigos na rua, mas algo que eu faça, qualquer coisa, até crer. Na verdade, crer em Cristo não é só uma boa obra, é a melhor obra. Não tem nada melhor que o homem possa fazer do que crer. E nesse caso, a salvação se torna barata. Né? Ele tem que fazer alguma coisa. Jesus fez tudo, mas ele tem que fazer. Como entrar numa concessionária e comprar um carro numa loucura do dono por R$1. Você fala, nossa, é de graça. Mas não é de graça. Você tem que ter R$1. Se você não tiver R$1, você não leva. E assim é também a fé. A salvação é de graça, mas você tem que crer. Então já não é mais de graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então o conceito da graça, ele é manchado. A Bíblia não divide dois tipos de graça de salvação. Uma graça que ajuda na fé e uma graça salvadora. A Bíblia só diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, o quê? A graça, a fé, a salvação. Nada disso vem de vós, mas de Deus e não dos homens. Para quê? Para que ninguém se glorie, nem dizendo, eu pelo menos criei, né? Eu sou melhor do que aquele, porque ele não creu, eu criei. Eu mereço só um pouquinho, mas eu mereço um pouquinho. Muito bem. Então os dois irmãos fizeram a primeira pergunta um para o outro, e obtiveram a resposta e comentaram. Então agora vamos para a segunda rodada. O reverendo Elias Robson de Paula, que é ministro da Igreja Metodista Wesleyana, vai fazer a segunda pergunta dele para o pastor Thomas. Como explicar textos que indicam que a vontade de Deus é que todos se salvem e que a obra de Cristo abrange a todos? Textos tais como, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 3 a 5.
Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de toda a humanidade ou de todo o mundo. 1 João 2, 1 e 2. E a pergunta agora? Repete. Como explicar esses textos? Como explicar esses textos que apontam que a vontade de Deus, porque é muito dito sobre a vontade de Deus é escolher tais, né? Mas aqui mostra que a vontade de Deus é que todos se salvem. E, inclusive, a propiciação não foi em favor de um grupo limitado. A propiciação foi em favor dos nossos pecados e de todo mundo. Vamos lá, pastor Tomás Tronco. 3 minutos para o senhor. Então, esse conceito, ele abre uma caixa de Pandora para coisas que certamente nem o pastor Elias, nem outros pastores sérios ainda que da linha arminiana, eles jamais gostariam de defender. Tenho certeza que não é isso que o pastor Elias ele defende, mas isso abre uma caixa de Pandora. Em primeiro lugar, se é a vontade de Deus que cada homem se salve, então ele deixa de ser onipotente. Por quê? Ele quer, mas não conseguiu. Segundo lugar, nesse caso, essa terminologia, ele quer que todos se salvem, é a mesma usada quando fala da aliança abraâmica em Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou esse texto, se eu olhar sob esse prisma, ou esse texto está ensinando o universalismo, né? E o Ed René tem razão, né? E o Ricardo Gondim tem razão, coisa que não tem. Ou a intenção desse texto é apontar para pessoas de todas as partes, de todos os povos. João mesmo quando fala, ele fala numa região onde a igreja está enfrentando uma certa divisão entre cristãos judeus e cristãos gentios. Ele diz, ele não morreu só pelos pecados de uns aqui, de um grupo. Ele morreu pelo pecado de todos, de judeus, de gentios, dos daqui, dos de longe. E desse modo, a gente vê um contraponto muito grande quando a gente chega em Romanos, e aí é dito, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia, através de algo assim, que mostra que não está à vontade humana, mas a vontade de Deus, né? Como diz assim em João 1, 12, 13, diz que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, não é o homem que quis, nem da vontade do homem, não foi o homem que quis, que escolheu ser salvo, que escolheu crer, mas da vontade de Deus, e essa vontade é atrelada ao seu propósito eterno, no qual ele determinou uns para vasos de ira, outros para vasos de bênção, para na sua maravilhosa onipotência e onisciência, demonstrar seus atributos em relação aos homens. E aí, em relação à salvação, é a vontade dele que conta. E a vontade dele é, quando ele quer usar misericórdia, ele usa, ele diz assim, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É por isso que não significa aquilo, Deus querer salvar todos os homens e ficar frustrado quando aqueles não querem. Bem, o pastor Thomas respondeu e o reverendo Elias vai comentar a resposta dele. Voltando até a primeira questão, né, da metáfora da luz, do presente, a pessoa pode não querer receber o presente. A luz pode estar acesa, o presente pode estar ofertado e ela não querer receber, né? Eu entendo que esses textos estão dizendo exatamente o que está escrito aqui. Que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Ou seja, se dependesse apenas da imposição da vontade de Deus, porque o que nós não podemos... Eu estou percebendo o seguinte, às vezes, os textos, eles não podem ser tirados dos seus contextos. Claro. Eu entendo que a eleição de Israel, o chamado de Israel, ali é outra história. É a questão do uso, né? Nenhum judeu tinha salvação individual garantida porque era o povo chamado para ser nação sacerdotal, né? Então eu percebo, e a propiciação, porque os calvinistas
costumam defender, que a expiação é limitada, né? Que o sangue não podia ser derramado em vão. E aqui claramente diz que a propiciação, que é justamente a aspersão do sangue, né? Que era feito pelo sacerdote lá no Santo dos Santos, que era lançado sob a tampa do propiciatório ali, que era um símbolo do aplacamento da ira de Deus. É bem claro que diz que esse sangue, né, essa propiciação foi feita não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo, né? Então, eu não tenho dúvidas de que a intenção de Deus, se dependesse só de Deus, ninguém ficaria fora da salvação. Mas claramente há necessidade de uma resposta humana a essa salvação que é oferecida, né? E o texto que também foi citado, me parece que lá o texto de Gênesis, né? Creio que capítulo 12, quando diz que em ti serão benditas todas as nações, foram benditas, estão sendo benditas. Cristo veio através da descendência de Abraão. Então não é sentido de salvação que todos vão ser salvos ali, mas foram benditos porque dentro desse plano de ter uma raça, o Messias veio e hoje todas as nações podem ter acesso à salvação por meio dessa bênção que foi dada a Abraão, desse chamado abraâmico de formar uma nação, né? Então, o nosso posicionamento é esse, que a salvação realmente, de fato, é para todos.